Olá, tudo bem? O meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. E turma, estamos aí hoje com a nossa aula 92 do nosso curso de Matemática Básica e estamos vendo Matemática Financeira, especificamente aí juros compostos. Então na aula passada nós estudamos as fórmulas dos juros compostos, tanto a fórmula do montante quanto a dos juros, que eu já vou escrever daqui a pouco novamente para vocês recordarem. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo juros compostos. Mas antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de deixar aqui um aviso para vocês. Eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a programação do nosso canal aí para que vocês se organizem também. Nós temos as nossas aulas de matemática às segundas e às sextas-feiras, ok? Então segunda e sexta-feira nós temos aulas de matemática. Às quintas-feiras nós temos também aulas aqui do canal do Professor Estrada. Porém, eu coloquei um asterisco aqui, pois às quintas-feiras nós procuramos postar algum vídeo diferenciado, seja ele de eletrônica, de física, um experimento científico, algum vlog, né, como eu postei nas últimas semanas. Enfim, então nós temos um vídeo diferenciado às quintas-feiras. Mas, eventualmente, pode ser que também haja uma aula de matemática na quinta-feira, ok? Mas esses 3 dias são os dias fixos que nós temos. Às terças-feiras nós não temos vídeo aqui no canal do Professor Estrada, por enquanto. Caso o canal vá crescendo muito, nós podemos trazer vídeos diários, inclusive às terças-feiras. E às quartas-feiras, nós estamos sem vídeos no momento. Quarta-feira seria o dia destinado à nossa live para tirar dúvidas. Nós sabemos aí que as aulas estão iniciando, inclusive nesta segunda-feira as aulas recomeçaram. Então, caso vocês achem interessante, vai depender sempre da demanda de vocês. A partir do momento que vocês apresentarem uma demanda de que eu realize essa live para tirar dúvidas, às quartas-feiras eu vou começar a realizar. Mas eu não vou ficar diante do computador para tirar dúvidas matemáticas sem a presença de vocês, ok? Então vai depender de vocês se manifestarem nos comentários desse vídeo e dos demais vídeos do canal, para eu saber que vocês querem que eu faça uma live às quartas-feiras, ok? Então vai depender de vocês, está na mão de vocês esse atendimento extra aqui que eu pretendo fazer às quartas-feiras, ok, pessoal? Então, a princípio, nós não temos no momento, tá bom? Então, nós temos vídeos sempre segunda, quinta e sexta no nosso canal. Agora sim, vamos a um pequeno adendo aqui ao assunto que nós vimos na aula passada. Nós vimos a formulinha do montante para os juros compostos. Então, nós vimos que o montante é o produto aí do capital inicial vezes 1 mais i elevado a n. Então, isso nós trabalhamos na aula passada e mostramos o porquê dessa formulinha. E eu comentei na aula passada que este 1 mais i elevado a n é o fator de capitalização. Lembrando que o i é a taxa e o n é o período, né? Lembrando que a taxa e o período devem estar aí na mesma unidade. Quando nós consideramos esta formulinha aqui e tomamos esse fator de capitalização e passamos dividindo, nós temos que o capital inicial é igual ao montante dividido por 1 mais i elevado a n. Ora, mas 1 mais i elevado a n, nós vimos na potenciação que 1 mais i elevado a n no denominador eu posso deixá-lo multiplicando em cima, então fica 1 mais i elevado a menos n. Ou seja, esse n que aqui eventualmente está positivo, ele passa para cima, né, mas negativo. Este fator aqui, então quando nós olhamos daqui para cá, nós temos que o capital inicial é o montante vezes 1 mais i elevado a menos n. Este fator aqui recebe o nome fator de descapitalização. Realmente, o montante ele supõe uma capitalização, ou seja, você vai aumentando o capital inicial e compondo o montante. Quando nós vemos desta forma, é como se nós estivéssemos descapitalizando aqui o montante para voltarmos no capital inicial. Por isso nós falamos em fator de descapitalização. Mas eu gostaria de dizer isso aqui apenas para que vocês tenham visto isso aqui. Mas eu não considero que é tão importante vocês saberem esses nomes. Este aqui até pode ser mais interessante vocês saberem, mas nome não é interessante. Não é interessante vocês memorizarem esta fórmula também, não é interessante. Apenas eu quis mostrar para vocês e que no fundo a fórmula se reduz a essa. Se vocês souberem esta, todas as outras vocês conseguem deduzir a partir desta, né? Então hoje nós vamos fazer alguns exercícios e vocês vão ver. A partir dessa nós vamos trabalhando, isolando as variáveis que nós precisamos, resolvendo o problema e obtemos o que nós queremos, o resultado que nós queremos. Bom, pessoal, então eu coloquei aqui as formulinhas. Temos a fórmula do montante, capital vezes 1 mais i elevado a n, e dos juros, que é capital vezes 1 mais i elevado a n menos 1.
ok? Então, essas são as duas formas que nós vamos trabalhar aí na aula de hoje. Elas calculam o montante e os juros sob o regime de capitalização composta, tá? Juros compostos. Vamos ver o primeiro exercício de hoje. Uma pessoa toma 3.000 emprestados a juro de 3% ao mês, pelo prazo de 10 meses, com capitalização composta. Qual o montante a ser devolvido? É interessante nós enfatizarmos aqui é que o enunciado deixou claro que a capitalização é composta, então isso sempre é importante. Tanto quando for capitalização simples quanto quando for composta, é sempre importante que o enunciado traga essa informação de maneira clara, pois, como eu falei já em aulas anteriores para vocês, nós não somos obrigados a adivinhar. Bom, pessoal, então essas são as informações do problema. Ele diz que o capital inicial é de 3.000, emprestado a um juro de 3% ao mês durante 10 meses. E a pergunta aí qual é o montante, né, o valor que essa pessoa terá que devolver, né, o valor que passará a ser a dívida dessa pessoa após os 10 meses. Bom, então nós vamos aplicar, claro, a primeira formulinha aqui, que diz o seguinte, que o montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n. Basta nós substituirmos os valores. Então, nós queremos descobrir o montante. Então, copiamos o montante. No lugar do capital, substituímos por 3.000. A taxa, nós temos que lembrar de trabalhar com a taxa na forma unitária. Ou seja, 3% ao mês corresponde a 0,03. Então nós temos 1 mais 0,03 e o n é igual a 10, que é o período de 10 meses. Lembrando que a taxa é mensal e o período também é dado em meses, portanto não houve nenhum problema aí. Agora, nós temos que nos valer, pessoal, do seguinte, aqui nós temos 1,03, né? 1,03, este trecho aqui, nós temos o seguinte, isso aqui é 1,03 elevado à 10ª potência, né? 1 mais 0,03. Ora, como nós vimos em potenciação, isto é 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, 10 vezes. É claro que é possível fazer essa conta no braço, mas ela é uma conta muito trabalhosa. Então, geralmente os materiais de matemática financeira, eles trazem no final, os livros de matemática financeira trazem no final, em tabelas anexas ao livro, eles trazem tabelas informando aqui o valor de 1,03 elevado a 10º, ou seja, esses valores dessas potências para taxas padrões aí, por exemplo, 1%, 2% e variando os meses, né? Então, esse livro que eu estou utilizando, por exemplo, ele possui o valor dessa quantidade aqui. Mas esse valor ele pode ser obtido também utilizando-se uma calculadora, né? Uma calculadora, seja ela financeira ou uma calculadora comum que calcula a potenciação. Ou se essa calculadora não calcula a potenciação, você faz 1,03 vezes 1,03 e aperta a tecla igual. Com isso você vai calcular 1,03 ao quadrado. Quando você vai apertando igual novamente, você vai fazendo 1,03 ao cubo, à quarta. Né? Então basta você apertar o igual 9 vezes, que aí você terá calculado 1,03 elevado à 10ª, pois uma vez ficou 1,03 ao quadrado. Enfim, tem várias formas de fazer, mas tem calculadoras que possuem pelo menos a potenciação, então você já consegue fazer direto. Em exercícios de vestibular e de concursos, eventualmente, é comum nós encontrarmos, logo depois do enunciado do exercício, uma observação do tipo: considere 1,03 elevado à 10ª igual a tanto. Né? Então ele informa para a gente o valor de 1,03 elevado à 10ª, claro, com uma aproximação aí de algumas casas decimais, que serão suficientes para aquele problema, ok? Então, tem várias formas de fazer, mas o importante é vocês saberem o que isso significa, tá? Eu, no meu caso aqui, vou usar a calculadora científica do próprio computador, então eu vou calcular lá 1,03 elevado à 10ª potência. Bom, pessoal, eu trabalhei aqui com até 5 casas decimais aqui. Então, nós vamos fazer aqui esse valor. Então, deu exatamente 1,34392, 1,03 elevado à 10ª. Então, quando nós fizermos agora vezes 3.000, agora uma dica para vocês. Em vez de agora vocês anotarem esse valor
e fazerem 3.000 vezes esse novo valor, pode ser que vocês percam precisão na base ali dos centavos do valor do problema. Então a dica que eu dou é a seguinte: esse valor na calculadora que aparece aqui para mim, e vai aparecer para vocês também, ele tem mais casas decimais. Só para vocês terem uma ideia, o que aparece aqui para mim é 1,3439 163793444. Enfim, aparecem mais casas decimais, pois o computador tem uma precisão maior do que essa que eu escrevi aqui. A dica que eu dou é a seguinte: considere esse valor que está no visor da calculadora do computador, ou da sua calculadora, enfim. Considere esse valor e com ele anotado, né, ele no visor, multiplique esse valor por 3.000. Com isso você vai ganhar uma precisão no seu resultado final, ok? Então eu vou fazer isso, eu vou aproveitar esse valor que está com mais casas decimais aqui no meu computador, que aqui eu arredondei, e vou multiplicar por 3.000. Então, pessoal, o montante deu R$ 4.031,75. Olha só que interessante. Aqui eu arredondei, pois na calculadora deu 749, ou seja, então aqui eu arredondei o 49, arredondei, joguei o 4 para cima, né? Uma coisa interessante, se nós fizéssemos a conta com esse 2 aqui, parando aqui, esquecendo o resto da calculadora, e multiplicássemos por 3.000, teria dado aqui a única diferença 76 centavos. Ou seja, teria dado uma diferença de 1 centavo. Então, fazendo dessa forma, aproveitando o valor que está na calculadora, eu consegui obter uma precisão melhor para o montante aqui. É coisa de 1 centavo. Mas é alguma coisa, ok? Já houve uma precisão melhor do que seria, tá bom? Então, apenas um detalhe técnico de rigor mesmo aí para vocês, tá bom? Existem estudos aí que a gente pode fazer no sentido de saber como é que são feitas os arredondamentos. Por exemplo, quantas casas que nós teríamos que trabalhar aqui para que não tivesse surgido esse erro aqui de 75 para 76, né? Existe todo um estudo que estuda aí a questão da propagação de erros mesmo, né? Nos problemas, ok? Mas nós não vamos trabalhar com isso, pelo menos neste curso Matemática Básica aqui. Bom, o segundo exercício de hoje. Calcule o montante de uma aplicação de R$ 8.200 por um prazo de 8 meses no regime de juro composto, a taxa de 1,5% ao mês. Bom, pessoal, os dados do problema estão aqui. Então, nosso capital é 8.200 que foi aplicado, né? Então, ele foi aplicado aí por 8 meses a uma taxa de 1,5% ao mês e que eu já converti aqui na forma unitária 0,015 ao mês. Esse é um problema relativamente prático, pois nós podemos querer aí, se nós tivermos uma aplicação no banco e sujeita a um juro aí mensal de 1,5% ao mês, é certo que é difícil de obter hoje em dia uma aplicação que tenha esse rendimento aqui, né? Mas, de qualquer forma, é um exercício interessante aí. Nós geralmente conseguimos aplicações com juros menores, no máximo 1% aí nós conseguimos hoje em dia, né? Mas enfim, pessoal, então vamos lá. O nosso montante é dado por essa formulinha montante igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Agora nós substituímos os valores. Nosso capital é 8.200. A nossa taxa eu já converti para a forma unitária. É 0,015. E o nosso N é 8. Ok? Bom, agora novamente, nós temos que o montante 8.200 vezes 1,015 elevado à oitava potência. Ora, 1,015 elevado à oitava, mesma coisa. É 1,015 vezes 1,015 vezes 1,015, 8 vezes. Novamente, vou utilizar a calculadora científica, calculando 1,015 elevado a 8. Bom, pessoal, fazendo aqui essa continha, deu 1,12649. Novamente, eu parei aqui no 9, né? Arredondei a partir daqui. Mas para efeito desta conta vezes 8.200, eu vou considerar a precisão ainda que está no visor da calculadora. Bom, pessoal, então o resultado aqui, R$ 9.237,24. Então, quer dizer, como a quantia aplicada foi de 8.200, ao final de 8 meses, houve uma lucratividade, um juro, né, na verdade, de cerca de R$ 1.000, de R$ 1.037,24.
Bom, pessoal, é o seguinte, aqui também é aquele mesmo comentário. Se nós tivéssemos feito realmente parando aqui no noves, desprezando a precisão que nós tínhamos na calculadora e no visor, aqui teria obtido o valor R$ 9.237,22. Então, vocês veem que a gente aproveitando a precisão da calculadora, nós conseguimos chegar a resultados mais precisos, ok? Então, sempre que nós pudermos usar uma calculadora, é interessante nós aproveitarmos essa precisão que ela armazena internamente para os nossos cálculos, para que nós obtenhamos resultados mais precisos. Pessoal, nosso terceiro exercício hoje, nós vamos falar aí, vamos calcular o capital inicial, que até agora nós calculamos o montante. Agora nós vamos fazer um exercício que nós temos que calcular o capital inicial. Calcule o capital inicial que no prazo de 5 meses a 3% ao mês produziu o montante de R$ 4.058 sob o regime de juros compostos. Bom, pessoal, aqui estão então os dados do problema. O capital inicial é o que nós queremos. O montante produzido foi de R$ 4.058 ao fim de 5 meses e a taxa de 3% ao mês. Como eu disse para vocês, não há necessidade de saber a formulinha para o capital, como nós comentamos aí no começo da aula, tá? Quis apenas trabalhar aquele aspecto com vocês. Então nós vamos recorrer novamente à nossa formulinha do montante ali, que diz o seguinte, que o montante é o capital vezes 1 mais i elevado a n. Ora, o nosso montante é 4.058. O nosso capital é o que nós queremos descobrir. A nossa taxa é 0,03, já na forma unitária. O nosso período é de 5 meses, ok? Então, está aí. Agora, nós vamos fazer o seguinte, este fator aqui, que vendo a fórmula desta forma, ele é o fator de capitalização, nós vamos passá-lo dividindo, tá? Então eu já vou isolar aqui o capital como sendo 4.058 dividido por 1,03 elevado à quinta potência, ok? Novamente utilizar a calculadora aí para calcular 1,03 elevado à quinta. Então nós temos aproximadamente esse valor, então 4.058 dividido por esse valor. Agora uma dica que eu dou para vocês aqui é a seguinte, este valor aqui ele vai estar no visor da calculadora, né? Uma coisa que vocês podem fazer, caso a calculadora de vocês seja científica, se ela for uma calculadora comum, você vai ter que anotar esse valor. Aí se você quiser uma precisão melhor, anote um pouquinho mais, algumas casas a mais aqui, e aí faça 4.058 dividido por esse valor que você anotou. Mas se você tiver uma calculadora científica, minimamente boa aí, não precisa ser uma calculadora científica tão boa, mas enfim, essas de computador mesmo são muito boas. Se você tiver uma calculadora científica, o que você pode fazer é o seguinte, este valor aqui, que é esta potência, ele está anotado no visor da sua calculadora. Você pode fazer a divisão deste valor que está no visor, fazer este valor dividido por 4.058. Sim, dividido. Ora, mas você vai perguntar, mas espera um pouquinho, aqui não é este valor dividido por esse, é este dividido por este, né? Então quando nós fazemos o de baixo dividido pelo de cima, nós estamos fazendo o contrário. Exatamente isso. Então se você fizer o de baixo dividido pelo de cima, e a seguir, quando você faz o de baixo dividido pelo de cima, como você queria o contrário, basta você inverter esse valor que você encontrou. Então você pode fazer este valor dividido por este, e depois apertar uma tecla na calculadora, que geralmente é essa tecla que está escrito 1 sobre x, que é a tecla que inverte. Em algumas calculadoras, em vez de 1 sobre x, ela aparece algo no sentido de menos 1, que é elevar a menos 1. Né? Quando você eleva a menos 1, você inverte. Né? É a mesma coisa que 1 sobre x. Né? Então, fica uma dica aí para vocês, ok? E outro detalhe também que eu acabei não comentando antes, como nós estamos falando de calculadora, das teclas que aparecem, para calcular essa potenciação, geralmente as calculadoras possuem uma tecla desta forma, que é x elevado a y. Esta é a tecla de potenciação das calculadoras científicas. A maioria delas usa essa tecla.
Então, no caso x elevado a y, como que nós fazemos esse cálculo, por exemplo? Nós escrevemos 1,03 na calculadora, apertamos a tecla x elevado a y, e aí apertamos 5, e aí apertamos a tecla igual. Então fazemos 1,03 elevado a 5, igual. Aqui, naquele outro problema que nós fizemos, 1,015, aperta a tecla x elevado a y, elevado a 8. Né? Então, esta tecla também é que eu tenho utilizado aqui, que eu acabei esquecendo de falar para vocês no momento. Então, quando nós fizemos essa continha aqui, então o resultado aqui, R$ 3.500,47. Então, este capital inicial, ele ao fim de 5 meses sob essa taxa, ele produziu aqui este valor de montante aqui. Bom, pessoal, então a aula de hoje eram esses exercícios que eu pretendia fazer com vocês. Na aula que vem nós vamos trabalhar mais alguns exercícios nesta linha aqui, para depois nós avançarmos com o conteúdo, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!